Bom dia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que a bênção do Senhor esteja sobre você, te abençoando nesse dia, te prosperando, te iluminando e trazendo para dentro do seu coração a luz, a necessidade que você tem de compreender para tomar as decisões corretas, os passos certos, tá bom? Lembrando sempre que nós nos encontramos hoje assim, no nosso estado atual, pelas decisões que tomamos no passado. Então, se nós tomarmos boas decisões hoje, amanhã colheremos coisas boas, né? Então, muito bem. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que Deus nos dá, que é a sua graça. E eu quero ler um trecho da palavra de Deus para a gente meditar sobre esse trecho aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, diz assim, ó, Paulo se referindo a ele, né? Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus para comigo. Todos nós precisamos desse elemento chamado graça de Deus. É um favor imerecido, é uma coisa que às vezes você não merece, não é às vezes, é sempre você não merece, mas Deus te dá. É algo que não é da sua capacidade, mas é uma graça transformadora. Uma graça transformadora. Todos nós um dia vamos acordar e naquele dia pensar, hoje eu não consigo ir adiante, eu preciso de uma graça de Deus para resolver essa questão, para começar essa questão nova na minha vida, enfim. Paulo está falando aqui o que a graça fez com ele, a graça de Jesus. Porque a gente precisa compreender uma coisa que mais importante na questão do crescimento pessoal não são as coisas que nós conquistamos. Normalmente nós medimos as pessoas pelas coisas que elas têm, pelas coisas que elas conquistaram. Mas Deus não é assim. E nem a lembrança das pessoas. Por isso que o crescimento pessoal não são pelas coisas que conquistamos. Não é errado conquistar coisas, é correto. Paulo está dizendo que conquistou um trabalho maior do que os outros exatamente por uma graça de Deus. Mas ele está falando primeiro da transformação que aconteceu com ele. Então, em relação ao crescimento pessoal, não é o que você conquistou, é o que você se transformou. É no que você se transformou. Ou no que nos tornamos, né? Do que a graça nos tornou. Um dia as pessoas vão lembrar de você, não pelo que você tinha. Muitas pessoas morreram ricas, com patrimônios enormes. Depois de divididas as heranças, cada um gasta a sua parte, e aquela pessoa não é mais lembrada pelo que ela tinha. Agora, você pode olhar na roda da sua família, quando vocês conversam, vocês vão lembrar de pessoas pelo que elas eram. Você vai lembrar de um tio, de um avô, enfim, de alguém por aquilo que ele era. Aquele bom pai, aquele bom tio, bom irmão, bom amigo. O ano passado, um amigo meu ficou muito doente e eu perdi ele. Ele era um amigo de a gente conversar quase todas as noites. É aquele cara amigo, né? Ele não deixou muita coisa, mas ele deixou um legado. Na minha casa, a gente sempre lembra dele. Quando tem uma conversa alegre, uma coisa de alegria, a gente lembra, puxa, fulano era ele que trazia essa alegria. Onde ele passava, ele deixava. Por quê? A graça de Deus tornou ele assim.
Então, é importante a gente entender o seguinte, ó. Nós não vamos ser lembrados pelas coisas que conquistamos. É importante conquistar, mas é secundário. Nós vamos ser lembrados por aquilo que nós nos tornamos, ou nos deixamos a graça de Deus nos tornar. Como o apóstolo Paulo, religiosos existiam muitos. E Paulo teve uma conversão em Cristo, e ele abandonou o lado religioso, a cegueira religiosa. Paulo, quando era religioso, ele tinha vontade de matar por Deus. Quando a graça de Deus alcançou, ele tinha vontade de morrer pelos outros. Então foi uma graça transformadora. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Uma graça transformadora hoje. Hoje Deus vai derramar sobre a sua vida uma graça transformadora. Para que você seja uma boa esposa, um bom esposo, um bom pai, um bom avô, uma boa avó, um bom amigo, um bom crente. Um crente transformado pela graça de Deus, alcançado pela graça de Deus. E essas coisas Deus nos dá. A graça de Deus, Ele nos dá. Paulo está dizendo, não fui eu, mas a graça de Deus para comigo. Ou seja, aquilo que Deus derramou sobre mim, transformou a minha vida. E eu profetizo que a graça de Deus te alcance e transforme você aonde você precisa, onde você necessita hoje, que uma graça do Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, se você tem um pedido de oração, coloque aí nos comentários, nós já vamos orar. É a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, todos os dias nós oramos aqui, esse horário 5h30 da manhã. E quando você orar junto comigo, uma bênção de Deus, uma graça de Deus vai alcançar seu coração. Você vai alcançar um milagre em Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então ajunte seu coração em fé comigo e vamos orar agora a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção de Deus esteja sobre você, te abençoando, e que uma graça de Deus, essa é uma palavra para você, você que está passando por uma necessidade, você que está passando por uma luta, por uma adversidade, hoje Deus vai derramar uma graça sobre a sua vida para você caminhar um passo a mais. Amém? Não esqueça de compartilhar ao menos com 5 pessoas essa oração. Compartilha, abençoe a vida, ao menos de 5 pessoas agora. Já compartilha aí essa oração, compartilha essa palavra e também não esqueça de curtir essa live. É importante você curtir a live aí, dar um joinha na live aí, é importante, tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí para quando nós estivermos orando por você e sua família, você possa receber o aviso do YouTube, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoadíssimo do Senhor. Que a bênção de Deus esteja sobre você, te abençoando e te prosperando. Tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe.